E antes de tudo, já vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações e já curte aqui, pô. Porque vai ser legal essa entrevista. E faz vai lá. isso. Faz Começa. isso que é de graça. Agora continua, vai. Agora vamos pro vídeo. Baroni, uma dúvida que eu tenho. Sim. A taxa Selic deve chegar agora a 10,75% e a perspectiva do mercado é que a gente feche o ano em 11,5%. Certo. Ou seja, muitos investidores, principalmente iniciantes, começaram a voltar os olhos para a renda fixa. E ao mesmo tempo, a gente vê muitos influenciadores falando, opa, peraí, mas você está falando de uma Selic a 11,5%? Olha quantos fundos imobiliários estão te pagando aqui 16%, 17% ao ano. Quanto mais sobe a Selic, esses fundos, principalmente de papel, eles vão também aumentar o yield? Ou não tem nada a ver? E sobre essa comparação de renda fixa com fundos imobiliários, qual a sua visão sobre isso? Vamos lá, mais 1 hora aí, hein? Mais 1 hora. Vai anotando, vai pondo na conta aí, hein? Vai pondo na conta. Olha só, a primeira coisa que eu queria dizer, que é muito importante, o comportamento de um fundo de CRI, ele é basicamente inflação e juros. Então, um fundo de CRI, a maioria deles é IPCA mais alguma coisa, inflação mais alguma coisa, e ele é CDI mais alguma coisa. Hoje, o cenário hoje, pode mudar daqui 6 meses, 1 ano, mas o cenário hoje é de um CDI médio perto de 12 e de uma inflação perto de 8, 7, 8, né? Então, se você tem um fundo de crédito que é inflação mais 7, inflação mais 8, nós estamos falando dos 16 que você disse. E você tem um CDI mais 4, mais 5, nós estamos chegando perto dos 15 e 16. Então, é possível que hoje, com base em hoje, você realmente tenha vários fundos de crédito que vai por essa linha dos 16. E agora eu quero até fazer um serviço de utilidade pública. Muita gente pega o valor do dividendo e divide pelo valor de mercado para descobrir do fundo de crédito. Ok, mas a conta correta é pelo valor patrimonial. Por isso que a gente sempre recomenda, no caso do fundo de crédito, você ficar cada vez mais próximo do patrimonial para você conseguir extrair o máximo do rendimento dele, ok? Se eu falei uma coisinha um pouquinho técnica, quem não entendeu agora no primeiro momento, volta um pouquinho o podcast, volta um pouquinho, mas isso é importantíssimo e às vezes as pessoas fazem errado. Bom lá, agora a outra pergunta, aí o bicho pega. Vamos lá, tem 2 tipos de investidores, tá? Os taxeiros e os investidores essencialmente com perfil de renda passiva e imobiliária. Isso é muito importante o que eu vou dizer. Os taxeiros é os caras que vieram com essa pegada de agora juro está baixo, renda fixa acabou, vamos procurar alguma coisa que paga mais. Que paga mais é o taxeiro, por isso que ele é taxeiro. Aí ele desemboca no fundo imobiliário. Agora ele vai fazer o movimento inverso, ok? Ok. Só que quem tem o perfil de renda passiva, principalmente renda passiva imobiliário, desprezar um fundo de tijolo de altíssima qualidade, pagando um yield real de 8, por que eu estou chamando de yield real? Porque a gente sabe que o tijolo, mais dia, menos dia, no longuíssimo prazo, ele vai te proteger. Até da inflação, né, Baroni? Isso, se aqui fosse um podcast só para investidores imobiliários, esquece fundo imobiliário, imobiliários, e falar que ele vai conseguir comprar um excelente imóvel com 8% de retorno anual, líquido de imposto de renda, Tá maravilhoso. Ele fala assim, me dá tudo o que eu quero. Sim. E se você tiver uma carteira mesclada com fundos de CRI de boa qualidade, você sobe esse yield médio para 10, 11, líquido de imposto de renda no mundo imobiliário, horas. Comparar isso nominalmente com uma Selic é no mínimo primário. Por isso que o taxeiro volta. Quando eu digo primário, eu não estou agredindo ninguém, não. Primário que eu digo numa primeira derivada, numa primeira análise. Ele não foi para a segunda. Então, muito cuidado. Agora, a boa notícia é que lembra da historinha da minha tabela? Que você tem a reserva de oportunidade, aquela historinha toda. Você vai ter um capital mais bem remunerado. Por isso que eu falei para comprar em dose mais homeopática. O seu dinheiro não vai estar mal remunerado em aguardar um pouquinho mais, em ser mais cauteloso agora, que o juros ainda está subindo, que você ainda vai ter um país que vai passar por uma eleição possivelmente muito conturbada. Você ainda tem cenário de juros nos Estados Unidos que dizem que vão impactar muito forte os mercados emergentes. Você tem algumas coisas para acontecer ainda, então manter a sua reserva gordinha ali não me parece ser um mau negócio. O carrego desse capital não vai te machucar. Agora, não menospreze essa carteira de fundos imobiliários. Então, continue comprando numa dose menor. Respondeu? Sim, com certeza. Agora, o que me perguntam muito? Carol, quais são os melhores fundos imobiliários para 2022? A gente sabe, como o professor falou também, que depende muito da estratégia, do perfil do investidor. Mas na sua visão, Baroni, quais são 3... Você com os 3. O primeiro, o segundo e o terceiro. Sempre. É o pódio. Aqui a gente tem um pódio, né, Raulzinho?
Quais são 3 fundos imobiliários que você acha que as pessoas deveriam estudar? Eu falo estudar para que a pessoa estude, como você falou, para que ela saiba se vale a pena ela investir ou não. André, vamos fazer o complô contra ela? Vamos, bora. Vamos sacanear ela? Então Vamos. toca aqui. Oficialmente, viu? Oficialmente nós dois contra Putz, perdi a pizza. Carol Dias, tá? Nós dois oficialmente contra. Os 3 maiores. Pronto. Porque se você pegar os 3 maiores... HGLG? Não. Quineia, por exemplo, entendeu? KNRI. Eu acho que é um caminho excelente. É um caminho E excelente. muita gente, eu sinto que despreza o KNRI, sabia, Baroni? É porque o yield dele, historicamente, é mais baixo. Exatamente, mas é um Diversificado. fundo imobiliário Grande, robusto, que tá entre os histórico, melhores. com desconto patrimonial, Exato. bem gerido, Banco Itaú por detrás. Só tem um defeito, né? Ele é um fundo que ele não tem novas emissões nas características normais de um fundo. Ou seja, ele não tem aquela historinha do direito de preferência, de você poder exercer. Então, você tem que ser cliente da plataforma do Itaú para que você possa acessar novas emissões. Então, isso sempre o coloca numa posição assim desconfortável quando tem momentos de novas emissões. Mas é um portfólio belíssimo, Sim. entendeu? Então, assim, shoppings, você tem hoje portfólios extremamente diversificados, né? A 20 também foi muito criticada aí recentemente, porque ela fez uma operação com aquela Ancar, né? Que teve uma emissão abaixo patrimonial, o pessoal criticou muito, de fato, e eles estão conseguindo entregar um rendimento, por exemplo, acima daquilo que eles se propuseram na viabilidade da emissão. Então, assim, eu posso falar uma coisa, que aí sim é a coisa mais importante de tudo isso. Né? Iridium, só para concluir sua lista, né? O Iridium também é um fundo que tem Então, se mostrado... KNR11, Iridium. Que é o IRDM. Eu falei o HGLG, né? Que eu falei VISC, falei KNRI, falei Iridium. São fundos assim, eu estou tentando buscar Os maiores fundos maiores por setor, né? por setor e aqueles que têm um HGRE, talvez, né? O De HGRE eu lajes. já acho o portfólio dele um pouco mais desafiador. Eu acho que ele tem condições, sim, de entregar resultados bons. Eu só não sei se é para 2022. Essa é a minha preocupação. O KNRI subiu muito os dividendos dele, os rendimentos dele. Agora saiu o relatório deles, diminuiu de novo a vacância. Eu até brinco, eu falo, cara, porque né, não tem crise às vezes, entendeu? Parece que mesmo em crise eles conseguem fazer alocações. Porque os ativos são de alta qualidade do KNRI, né, Baroni? Mas, acima de tudo, bem geridos. Se você olha isoladamente, eu já tive essa conversa com alguns profissionais de mercado. Se você expurga um ou outro ativo do KNRI e fala assim, isoladamente, você comprar esse ativo, às vezes a resposta é não. Mas o conjunto da obra fica bom. Entendi. É um time que não tem tantas estrelas, mas joga bem. Entendi. Esse é o que melhor exemplifica o KNRI.